Hoje vamos falar sobre Taesa, saiu os relatórios dela, os resultados. Você vai entender o porquê que o lucro caindo, mesmo assim teve esse aumento da Taesa aí nos últimos dias. E você tem que entender também que você precisa me seguir lá no Instagram, porque é lá que eu decido alguns vídeos do YouTube. Então você vai ter a possibilidade de votar lá para poder ver qual que é o vídeo que eu vou analisar. A Taesa está sendo analisada porque eu soltei essa caixinha lá, essa enquete lá no Instagram, e os seguidores votaram para fazer o vídeo de Taesa. Então estamos aqui honrando quem segue lá no Instagram. Se você não segue, vai lá, dá uma corridinha lá e segue lá, beleza? Então a gente vai falar sobre a minha posição na carteira, a gente vai analisar sobre o rank da Taesa no método da GD, depois a gente vai calcular preço teto e vamos destrinchar todo o release de resultado aqui, as apresentações de resultados da Taesa. Muita gente que não sabe nem chegar nesses relatórios, né? Tem gente, meu Deus do céu, onde que o Léo arrumou esses dados? É informação privilegiada? Não. Isso aqui é informação que está disponível para o público. Toda empresa, ela precisa demonstrar os seus resultados para todas as pessoas que são investidores acionistas e para quem quer se tornar acionista. E eles fazem isso através de um site chamado Relação com os Investidores. Então se você entra no Google e digita, ó, Taesa RI, que é Relação com os Investidores, você vai entrar aqui no site da Taesa. Clicando no site da Taesa, vai aparecer aqui para você, ó, a telazinha aí da Taesa. Então aqui você consegue ver quais foram os últimos relatórios da Taesa, que você consegue ver, ó, release de resultado do quarto trimestre de 2024, apresentação de resultados do quarto trimestre de 2024. Para você me acompanhar, eu quero que você entre aí, mesmo que você esteja no celular, mesmo que você esteja no computador, eu preciso que você me acompanhe aqui para que você consiga literalmente analisar. No celular é mais difícil, né? Se você tá no celular aí, recomendo que você espelhe aí na televisão e use o celular para poder ler junto comigo. Eu quero que você baixe o release de resultados e a apresentação de resultados. A gente vai usar esses dois documentos, tá? Esse aqui é o release de resultado e esse aqui é a apresentação de resultados. Você vai entender o porquê que a gente vai usar esses dois documentos. Normalmente o release, ele é muito mais completo, muito mais completo do que a apresentação. A apresentação, como o próprio nome já diz, tem alguém que apresenta ela. Aqui no caso, às vezes a apresentação fica mais simples de eu gravar o vídeo, porque eu vou apresentar a apresentação e aí eu olho os gráficos da apresentação e explico eles. É isso que acontece no dia da conferência. Quando uma empresa solta um resultado, tem um cara que vai lá, compartilha esses slides na tela para os investidores e explica cada um desses gráficos. O release de resultado é para quem não assistiu a conferência e para quem quer tudo bem explicadinho. Então, são inúmeras e inúmeras páginas de explicação, bem certinho, pra você entender qual foi a diferença, por que que um gráfico caiu, por que que o outro subiu. Então a gente vai usar os dois aqui. Eu vou usar na apresentação de resultados quando ela for mais interessante para te explicar alguma coisa e vou usar o release de resultado também. Então a única coisa que eu te peço é que você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, porque só para gravar esse vídeo eu li 70 páginas aí para trazer da maneira mais didática para você possível. Pega seu cafezinho, dá a sua estraladinha no pescoço e vamos embora. Primeira coisa que a gente vai ver no release de resultados, lá na página 3 tem os destaques do ano. Então é bom porque você veja os destaques, você se situar mais ou menos onde você tá. Depois você entende o porquê de cada um desses fatos. Se eu falo para você, ó, a Taesa caiu o lucro, você já sabe que a situação da Taesa foi que diminuiu o lucro. Mas por que caiu o lucro? Aí por isso que a gente vai ler o restante do release de resultado. Então vamos lá, ó. Destaques do ano. A receita líquida regulatória, ela caiu e a receita líquida IFRS subiu. Aqui já começa muita dúvida de muita gente que não entende sobre transmissão de energia elétrica. Então as transmissoras em geral, elas vão ter um resultado regulatório e um resultado IFRS. Esses dois resultados eu já expliquei num vídeo que eu gravei só sobre Taesa para te explicar como funciona o modelo de negócio e por que que existe esse negócio do IFRS, por que que existe esse negócio do regulatório, por que que não pode ser só um, Léo? Pois é, né? Por que que não pode ser só um? Existe essa diferença, tem muito a ver com a ligação do IGPM ali dentro das concessões. Se você quiser estudar um pouquinho mais sobre as diferenças dessas receitas, desses lucros, do lucro líquido regulatório, do lucro líquido IFRS, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição para depois que você terminar de assistir aqui, sei lá, entender essa diferença. O que eu quero que você entenda aqui agora, pra gente continuar com o vídeo, é que o lucro líquido regulatório, de forma bem resumida, ele é o lucro líquido recorrente. Então, por exemplo, comprei uma caneca a 10, tive 10 reais aqui de margem, desses 10 reais eu gastei 2, 3 reais para mandar o frete, então eu fiquei com 7 reais de lucro. Isso aqui, se eu fizer isso sempre com essa caneca, eu sempre vou ter esse resultado recorrente. O resultado recorrente é o lucro líquido regulatório. Tudo que é regulatório, normalmente é recorrente, beleza? O IFRS tem algumas coisas que não são recorrentes. Por exemplo, a caneca, ela é ajustada pelo IGPM, que é um índice do mercado. E aí eu compro ela a 10 reais, só que na hora de vender eu posso ajustar ela pelo IGPM. E vamos supor que o IGPM nesse último ano foi de 100%. Peraí,
efeito didático, tá? Não foi 100%, só para efeito didático, facilitar a conta pro Leozinho aqui. E aí, logo, antes eu vendi ela por 20, mas agora eu vou vender ela por 30, 40 reais. E aí eu tenho os mesmos custos lá de 2, 3 reais de frete, eu fiquei com um lucro IFRS de 27 reais. Mas é um lucro não recorrente, porque se no próximo ano o IGPM tiver negativo, eu vou ter menos lucro. Se no próximo ano o IGPM tiver positivo, eu vou ter mais lucro. Mas depende do modelo contábil para considerar esse lucro. O que é recorrente mesmo? A caneca vale 20, eu compro ela 10, logo eu tenho 3 reais de custo, eu vou ter um lucro recorrente de 7 reais. Essa é a principal diferença entre os dois. Essa explicação aqui já vale o vídeo, tá? Se você entender isso aqui, já tá top demais. O CAPEX da empresa caiu. O CAPEX é um investimento que ela faz nela mesma, né? Então caiu ali 50%. A gente viu que o lucro líquido regulatório caiu 7%. E mesmo caindo o lucro regulatório 7%, né? Que é dali que teoricamente saem os dividendos. Olha só o que aconteceu com a Taesa no último mês aí. Subiu 5,45%. Descendo aqui, você tem um sumário. E aqui não é uma aula, né? De leitura de release de resultados. Isso aqui a gente faz dentro da geração de dividendos, dentro da mentoria. A gente destrincha tudo isso aqui. Você vai aprender passo a passo como você vai ler isso aqui. Inclusive, a gente vai abrir as turmas aí provavelmente no meio de abril, né? Estamos regravando todas as aulas. Vai demorar um pouquinho para reabrir a turma. Mas aqui, o intuito, neste vídeo, é te mostrar que o sumário, ele vai te direcionar para onde você quer ir. Ah, eu quero ir lá para o resultado financeiro líquido. É só você clicar aqui que você vai lá no resultado financeiro líquido. Inclusive, a gente vai comentar sobre esse resultado. Mas vamos passar aqui, desde o início, que a gente abre com o resultado regulatório consolidado. Olha só o que aconteceu com a Taesa e olha só o porquê que o lucro líquido regulatório ele veio mais baixo. Quando a gente fala da disponibilização do sistema de transmissão, ou seja, as RAPs ali, ela ganhou praticamente o mesmo tanto, tá vendo? O quarto trimestre de 2023 com o quarto trimestre de 2024, praticamente o mesmo tanto. Então a receita operacional bruta da empresa foi praticamente a mesma coisa, olha lá. Subiu só 40 mil reais, né? Então, praticamente a mesma coisa. Quando a gente vem aqui para deduções de receita bruta, também praticamente a mesma coisa. Então a receita operacional líquida, básico, né? 2 milhões de diferença ali, foi bem tranquilo. Quando a gente chega em custos e despesas, aí a gente começa a ver a primeira diferente. Olha isso aqui. Uma empresa que tem uma receita operacional líquida de 580 milhões, pô, uma despesa de 52 milhões a mais é muita coisa. É 10% a mais de custo. É 10% a mais de custo. É 10% da receita líquida que não vai mais virar lucro, porque foi para custo. Ou seja, aqui a gente temos o primeiro impacto que reduziu o lucro da empresa. Dito isso, a gente vê que o EBITDA caiu. E aí, quando a gente passa aqui por depreciação e amortização, você vê que também teve um pouquinho mais de depreciação e amortização neste quarto trimestre, em comparação com o quarto trimestre do ano anterior. O resultado de equivalência patrimonial veio para dar uma segurada, uma recuperada. Teve mais resultado de equivalência patrimonial positivo aqui, então deu uma segurada ali. Mas olha só essa linhazinha aqui, ó. Olha essa linhazinha aqui. Subiu praticamente 100 milhões de despesa financeira. E o que é esse negócio de despesa financeira? Dívida. Hoje, quais são os principais problemas da Taesa? Se você me acompanha no canal, provavelmente você já sabe disso. Mas caso você seja um cara novo, vou te atualizar aqui quais são os principais problemas da Taesa. Primeira coisa, vencimento de concessões de 2030. O pessoal tá com medo dessas concessões serem vencidas, a Taesa não fazer nada, e aí, por não ter mais concessões, diminuir muito a RAP, diminuindo muito a RAP, diminui o lucro líquido e vai ter menos pagamento de dividendo, a empresa em si vai ter uma desvalorizada bem grande. Segundo ponto, para poder rematar novas concessões, porque em 2030 vai vencer algumas concessões, o que ela precisa fazer? Arrematar novos lotes e aí conseguir realmente novas concessões. E para isso ela precisa fazer o quê? Investir. Precisa investir. E aí para investir ela precisa fazer o quê? Se endividar. Precisa investir muito dinheiro. Ou seja, pontos negativos da Taesa que o pessoal tá olhando. Pô, vai diminuir os dividendos porque grande parte do dinheiro ela vai reinvestir, participar de leilões, arrematar novos lotes lá e construir essas linhas de transição. E segundo, pode ser que ela se endivide. E aí se ela se endividar, agora com a taxa Selic alta, CDI aí bateu 14,25 na reunião do Copom ontem, a dívida fica muito cara. E aí é justamente isso aqui que apareceu, olha lá. Subiu 100 milhões de dívida. 100 milhões, que antes viraria lucro, agora não tá virando mais. E é basicamente a diferença aqui entre o lucro do exercício do quarto trimestre de 2023 pro quarto trimestre de 2024. Foi basicamente a diferença das despesas financeiras que foram as dívidas. Ou seja, uma queda do lucro de trimestre para trimestre de 32%. Muita coisa. Quando a gente leva pro ano, aí caiu só 7,5, mas ainda assim teve queda. Daí aqui embaixo você consegue ver
o endividamento da empresa, que é o famoso dívida líquida sobre EBITDA. Lá no quarto trimestre de 2023, a dívida líquida estava um pouquinho menor, e o EBITDA estava um pouquinho maior, né? Então, a dívida líquida sobre o EBITDA estava de 3,7. No quarto trimestre de 2024, agora, finalizou com dívida líquida sobre EBITDA de 4. Lembra que eu sempre falo para vocês que uma dívida líquida sobre EBITDA de 3 é o nosso ponto de corte para a maior parte das empresas. Então, tem que ter dívida líquida sobre EBITDA de 3 para baixo. Léo, por que você investe em Taesa, então, que inclusive é a segunda posição da minha carteira? A segunda posição de mais dinheiro investido que eu tenho é na Taesa. Por que você investe nela se a dívida líquida sobre EBITDA dela é maior do que 3? Sendo que você fala que tem que ser menor do que 3. Aí eu falo para vocês que existem exceções dentro do mercado que você pode aguentar até uma dívida líquida sobre EBITDA de 5, que são as empresas de transmissão, que elas são muito previsíveis. É lógico, não me sinto confortável nessa dívida líquida sobre EBITDA de 4. Eu fico realmente, a Taesa tem que fazer alguma coisa para resolver isso aí, porque se continuar subindo, provavelmente vou querer sair da empresa. Mas por ser uma empresa de transmissão, ganhar o seu dinheiro através de RAPs, que é um negócio recorrente, é um negócio previsível, você consegue fazer isso aqui. A Taesa já passou por outros momentos como esse, desde lá de 2007, quando ela tinha só 7 concessões, até hoje, que tem aí 40 e poucas concessões, né? Então, a Taesa já passou por isso, alguns momentos. Tem muita gente que fica assustado demasiadamente demais por conta disso, né? O que eu quero dizer pra você é que isso aqui não é uma coisa confortável, uma dívida líquida sobre EBITDA de 4 realmente não é confortável, mas também não é o final dos mundos pra Taesa, tá? Não é o final dos mundos pra Taesa. Logo aqui abaixo no release, ela explica quais foram as principais diferenças do porquê que teve essa diminuição de lucro, né? E aí ela fala aqui, ó, parcela variável teve um aumento no gasto de 10 milhões, que principalmente foi a provisão referente ao ativo, ao evento atípico por queda das torres da concessão ETEL. O que significa isso? Pô, caiu uma torre lá, e aí ela teve que gastar com aquela torre e ainda ficou sem possibilitar a ANEEL de transmitir essa energia. E aí ela perdeu dinheiro na RAP mesmo, tá? Outra coisa, o OPEX, que é o quanto que eu coloco na empresa para poder fazer manutenção, para manter o circuito girando, né? Por exemplo, se eu sempre tenho que comprar caneca para poder vender essa caneca, o dinheiro que eu invisto para comprar estoques é o OPEX. Eu vou lá e compro 10 canecas, montei de estoque, esse é o OPEX. E aqui na Taesa, ela teve um aumento de 47,9% do OPEX, motivado por eventos não recorrentes. Então aqui, ó, evento atípico, evento não recorrente de revisão de provisões e avaliações dos estoques, provisões de PLR de 2024, maiores contingências cíveis. Excluindo os eventos não recorrentes, presta atenção, excluindo os eventos não recorrentes, o OPEX totalizou 111 milhões, crescendo 3,1% contra o quarto trimestre de 2024. Custo da empresa sempre vai aumentar. Só que como que a gente vê se um custo aumentando ele é saudável? Ele tem que aumentar menos do que a inflação. Porque imagina, se a cerâmica ficou 4% mais caro para mim fazer essa caneca, é lógico que o custo da caneca vai subir. Então o meu custo, o meu OPEX vai aumentar. Só que quanto que ele pode aumentar? Ele pode aumentar abaixo da inflação. Sempre quando é abaixo da inflação, é saudável. E no caso aqui, o OPEX da Taesa cresceu 3,1%, abaixo da inflação, né? Então foi abaixo da inflação. A inflação finalizou o ano aí com 4,32, então ela cresceu o seu OPEX abaixo disso. Só que lógico, teve evento não recorrente no ano passado e por isso que a Taesa está tão quentinha, pimentinha desse jeito, porque ela teve diminuição da receita, teve aumento da dívida e ainda teve evento não recorrente que atrapalhou seu resultado. Então o resultado caiu mesmo. E ela ainda anunciou um negócio de dividendos aí diferente do que todo mundo estava esperando. E eu vou comentar sobre isso aqui, se isso é bom, se isso é ruim, se realmente isso levou a motivada no mercado que fez ela subir isso tanto, ou se é só fogo de palha. Aqui no resultado financeiro ela fala, ó, maior volume de dívida, ou seja, Léo, eu tô devendo mais e o CDI está maior e eu tenho menos caixa. Antes eu tinha caixa, então eu colocava meu caixa no CDI e ele rendia. Agora eu tenho menos caixa, ou seja, está rendendo menos meu dinheiro, eu tenho mais dívida e tá tudo atrelado a CDI, ou seja, eu tô devendo mais, né? Porque o CDI agora tá maior. Então meu resultado financeiro não foi muito legal não, Léo. Pulando aqui para a parte dos custos, entendendo por que esse custo subiu, aqui você percebe que a grande parte do custo que subiu foi esse outros, né? O pessoal, material, serviço terceiro está praticamente a mesma coisa. Inclusive serviços de terceiros deu uma diminuída, o material deu uma diminuída no custo. O que subiu mesmo foi esse negócio desse outros. O que é esse negócio do outros? Ela subiu 38.000%. Por isso que é importante você ler o release de resultado, porque isso aqui vai aparecer lá no relatório, vai aparecer na apresentação. Você vai falar, pô, o outro subiu 38.000%. Mas por quê? Aí você vem no release de resultado e vai entender. Olha lá, o pessoal, ele explica cada um, ó. Pessoal, por que subiu 11%? Provisionamento do PLR. Esse provisionamento do PLR é uma reserva de recursos para pagamento bônus para alguns funcionários, né? Então acontece em algumas empresas. Então teve aí esse aumento no pessoal
pessoal. E aqui na parte de outros, olha só, aumento de 50,3 milhões no quarto trimestre de 2024, que se deve principalmente para provisionamento de perda de crédito esperada e por rescisão de contratos de uso de sistema de transmissão no valor de 43,9 milhões, que são efeitos também não recorrentes. Olha só, desconsiderando os eventos não recorrentes, destacado acima, os outros custos e despesas operacionais ficaram de 16,2 milhões no trimestre e 29,7 milhões no ano, registrando um crescimento de 8,8 milhões no trimestre e 2,6 milhões no ano, respectivamente, contra os mesmos períodos de 2023. Então, teoricamente, nem subiu tanto assim não, né, se for desconsiderar os efeitos não recorrentes. Então, a Taesa tá realmente numa tempestade de eventos não recorrentes, e isso atrapalhou o resultado do quarto trimestre de 2024. Tanto que se a gente ajustar o EBITDA, tirando esses eventos não recorrentes, olha só o que deu de resultado aqui. O EBITDA do quarto trimestre de 2024, na verdade, teve uma subidinha, olha lá, 0,8%. E a mesma coisa aqui, quando a gente leva em consideração um ano, teve uma queda só de 0,2%. Mesmo com os problemas de dívida da Taesa e tal, tirando os eventos não recorrentes, esse resultado foi até satisfatório. Quando a gente vai para o resultado financeiro líquido da empresa, que mostra como que tá a dívida dela, o que ela tem de caixa, quanto que tá rendendo caixa. Lembra, resultado financeiro é tudo aquilo que vem de dinheiro. Resultado operacional é o que vem da operação. Qual que é a minha operação de venda de caneca? Compra a caneca, vendo a caneca, vejo quanto que eu ganhei de lucro da caneca. Isso aqui é o meu resultado operacional. Só que eu pego esse lucro e pego um dinheiro desse lucro, um pouco eu tiro para mim, gastar com carne, e o outro pouco eu tiro para poder deixar dinheiro investido na empresa. No próximo trimestre eu vou fazer de novo. Eu vendo caneca, pego o dinheiro da caneca, gasto um pouco e um pouco eu guardo. Só que, lembra do dinheiro guardado do trimestre anterior? Ele rendeu CDI. Então agora eu tenho um resultado financeiro e um resultado operacional. Então por isso que é sempre importante você ler também o resultado financeiro da empresa. Sempre as empresas terão um resultado financeiro e um resultado operacional, porque toda empresa tem um pouquinho de caixa. E aqui vamos ver como que funcionou o negócio do caixa da empresa. Olha só, receita financeira, que é o que ela ganhou com o seu dinheiro que estava guardado e está rendendo. Cara, se você estiver entendendo coisas que você não entendeu antes, a única coisa que eu peço para você, que eu vou dar aqui meu máximo, 320%. 100% meu, 220% de Deus aqui, porque isso aqui é um propósito de Deus, te ensinar dessa forma, porque isso aqui eu não aprendi em curso pago, de verdade. Isso aqui eu ralei muita cabeça sozinho para poder aprender. Comprei muito curso pago e não aprendi. Se você tá aprendendo coisas diferentes nesse canal, você falou, pô, aqui parece que ele ensina mesmo. A única coisa que eu peço pra você é que você deixe o like e se inscreva no canal, pro YouTube entender que esse vídeo é bom, mandar pra mais pessoas, porque aí mais pessoas vão aprender, mais pessoas vão se inscrever no canal, mais o canal vai crescer, mais relevante a gente vai se tornar, mais motivado eu fico pra gravar vídeo pra você. Então dá essa força aí, do mesmo que eu tô te dando uma força absurda aqui pra você entender esse negócio. Então, ó, receita financeira é o que ele ganhou com o dinheirinho que tava guardado no caixa. Olha lá, renda de aplicação financeira. Rendeu muito menos. Olha lá, no quarto trimestre de 2024 rendeu só 19 milhões. No quarto trimestre de 2023 tinha rendido 37,9 milhões. Por quê? Ele explicou, porque tem menos caixa, tem menos dinheiro investido, logo vai render menos. Antes eu tinha 100 reais guardado na caixa andando bem. Agora eu tenho só 20. Vai render menos. Concorda comigo? Outra coisa que teve problema, olha lá, despesa financeira. Porque o resultado financeiro é receita menos despesa. Aí eu tenho o resultado. Então a receita já foi pequena e a despesa foi o quê? Olha lá, juros incorridos. 190 milhões de juros incorridos contra 180 milhões de juros incorridos lá no terceiro trimestre de 2023. E olha isso aqui, olha as variações monetárias e cambiais. Subiu 40 milhões. E olha as outras despesas financeiras, subiu 30 milhões. No curto prazo as despesas financeiras subiram 30 milhões. Ou seja, eu tenho mais dívida e essa dívida tá atrelada a CDI no curto prazo e o CDI subiu. Ou seja, eu tô com mais dívida e tô pagando mais caro pela dívida. Então o resultado financeiro ele foi negativo. O resultado financeiro foi negativo, olha lá, 285 milhões. É lógico que depois a gente pega esse resultado financeiro e desconta ele do resultado operacional e a gente tem o resultado regulatório. Entendeu agora? São resultados operacionais, o resultado financeiro, resultado da empresa. Então o resultado da empresa não é só o operacional, não é só o financeiro. É um e o outro junto, quanto que deu no final. E você consegue ver que o resultado financeiro da Taesa, ele vem negativo desde 2023, 2024, porque a dívida tá muito alta. É muito juro que ela tá pagando. Olha aqui o tanto de juro. Isso aqui é só juro. Juro. Ela não tá quitando a dívida, é só o juro da dívida. Então, dito isso, a gente finalizou as partes principais do release. A gente ainda tem a apresentação e ainda temos que calcular o preço teto para ver se tá na hora de comprar, se tá na hora de manter ou se tá na hora de vender esse negócio. E só quero que você deixe guardado no release a página 14, que eu preciso te explicar esse negócio do ciclo da RAPS, que é muito importante. Tem muita gente que não tá olhando para isso aqui. Tem muita gente que não tá olhando para isso aqui. Mas primeiro, vamos lá para a apresentação de resultado. Ó, a apresentação de resultado vai trazer pra gente agora aquilo que a gente viu em tabela, só que agora em gráfico. E aí essa apresentação, ela veio muito linda, muito boa mesmo, que a Taesa veio explicando praticamente tudo. Vou dar um zoomzinho pra você aqui, ó. Olha só, o lucro líquido regulatório da Taesa no quarto trimestre de 2023 foi 297. E a gente viu isso lá na tabela. E aí, no quarto trimestre, caiu pra 200 milhões. Caiu os 32% lá que a gente viu na tabela. 96 milhões a menos. E aqui ela foi explicando, ó lá. Teve diminuição do EBITDA
EBITDA por conta que teve mais OPEX. Lembra das provisões que a gente leu lá? Que tá tudo resumido agora. Ó, teve uma equivalência patrimonial que salvou, lembra que a gente viu também na tabela? Salvou por quê? Porque a receita líquida foi melhor, teve um efeito macro, teve uma reversão de algumas provisões que tinham saído para multa. Aí a gente reverteu isso aqui, voltou pro OPEX da empresa, então teve um efeito positivo. A depreciação e amortização, lembra que a gente viu que a depreciação e amortização foi maior um pouco esse ano? Então, a depreciação e amortização deu o resultado negativo. Depois veio o resultado financeiro líquido. Lembra lá, ó? Pô, agora você tá entendendo tudo. Agora você tá entendendo tudo. Nossa, eu fico feliz porque eu sinto que você tá entendendo. Aí eu fico feliz. Então aqui a gente teve também resultado financeiro negativo, teve imposto de renda aqui que deu uma recuperada e aí no final finalizou o trimestre com 200 milhões de lucro líquido regulatório. Pra gente calcular o preço teto, que eu vou usar aqui a Word para calcular o preço teto, a gente já vai ver se tem margem para você comprar ou não. Você que gosta da Taesa, a gente precisa do lucro líquido regulatório. Só que a gente também vai precisar olhar o lucro líquido IFRS, você já vai entender. Então aqui ele trouxe o lucro líquido regulatório 2024, 2023 inteiro foi 1 bilhão de lucro líquido regulatório e agora em 2024 não chegou ali no 1 bilhão, né? Teve 7,5 menos lucro, ou seja, 79 milhões abaixo do lucro ali, e grande parte disso foi por conta da diminuição do EBITDA, foi justamente por conta da diminuição da RAP, teve também aumento do OPEX, teve depreciação, despesa financeira. Ó, o resultado financeiro líquido aqui foi realmente muito baixo, né? Ó, maior volume de dívida, teve menor caixa e por isso o resultado foi menor, beleza? Até aqui tudo bem, você entendeu que o resultado líquido regulatório da empresa foi menor. Léo, eu não tô entendendo por que a empresa subiu então. Agora você vai entender, agora você vai entender. Quando a gente vem aqui pro lucro líquido IFRS, olha o que aconteceu. Subiu de 1,3 bi para 1,6 bi. Subiu 23% o lucro líquido IFRS. E aí eu quero que você volta lá agora pra você entender isso aqui, tá? Isso aqui não é videozinho do YouTube, isso aqui é pra você aprender de verdade. Um videozinho do YouTube falando sobre Taesa, se tá bom, se tá ruim, tem um monte aí nos canais de YouTube de 10, 5, 7 minutos. Ah, Taesa veio o resultado bom, blá, 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 ou não, né? E pronto, acabou. Aqui eu quero que você aprenda de verdade. Aqui no relatório, no RI, você vai clicar aqui, ó, proposta de distribuição de proventos. Aí você vai abrir essa parte aqui do proposta de distribuição de proventos. Eu vou pular aqui, depois se quiser você assiste aí, mas o que a Taesa fazia? Ela pagava os proventos através do lucro IFRS. Os proventos, os dividendos vinham daqui. Por isso que pagou tanto dividendo lá em 2020, 2021, porque se você estudar, e aí tem um vídeo aqui no canal para você estudar isso, o lucro líquido IFRS, ele é muito impactado pelo IGPM. Igual eu te expliquei o exemplozinho da caneca. E aí o IGPM em 2020, 2021 bateu 32%. E aí o lucro subiu muito. E nesse momento agora também teve esse impacto na receita. Olha aqui, o que mais subiu aqui? O EBITDA regulatório caiu, a gente viu. Só que aqui você consegue ver que o EBITDA subiu. E ele foi o principal responsável por subir esse lucro líquido IFRS. E por que a receita subiu? Olha lá, ó, alta dos índices macro, principalmente o IGPM. Então o lucro líquido IFRS, ele subiu por conta da alta do IGPM. Por isso que a gente precisa depois olhar essa parte aqui, que eu já vou te explicar o porquê que isso é importante, você olhar o ciclo da RAP e ver os ajustes do IGPM ou não. E aí, aqui nesse videozinho, você consegue perceber que a Taesa, ela trocou a política de dividendos dela. Isso aqui é o videozinho da própria Taesa, tá? Não sou eu que tô inventando, não foi eu que gravei esse vídeo, não. A própria Taesa soltou esse vídeo aí. Ela falou assim, Léo, eu quero parar de pagar provento pelo lucro líquido IFRS. Eu quero começar a pagar esses proventos através do lucro líquido regulatório. E aí, a minha meta de política de dividendo é, vou pagar 75% neste ano agora de 2024 do lucro líquido regulatório. Quando ele estabeleceu esse novo regulamento, ele ia distribuir de 90% a 100% do lucro líquido regulatório. Só que neste ano de 2024, agora no quarto trimestre de 2024, ele falou assim, Léo, eu vou distribuir só 75%, pode ser? Porque eu quero guardar os outros. Eu guardo esse outro dinheiro aqui para poder investir, para eu poder quitar dívida, para poder melhorar essa situação financeira da Taesa, beleza? Eu falo, não, beleza, tudo bem. Só que aí, quando a gente viu aqui, a gente chegou a assustar, né? Olha o que ela falou aqui, ó. Proventos referente ao exercício social 2024. Vamos pagar 90% do payout do lucro líquido regulatório. Ué, mas não era 75%? Por que tá pagando 90%? E aí agora você vai entender o porquê, tá? Porque tem muita gente que não tá entendendo isso. Na nova política de dividendos, ela inclusive explica bem direitinho que 2024 era para ser 75%, mas distribuiu 90%. Aqui como você vê na parte de apresentação. Por que isso aconteceu? Lá no regulamento da própria empresa, ela falou, ó, os acionistas têm direito a um dividendo anual não cumulativo de pelo menos 50% do lucro líquido ajustado do exercício, nos termos dos artigos 202. Ou seja, vamos aqui agora para você entender isso aqui de uma vez por todas. A Taesa falou assim, Léo, eu vou pegar para você e agora em 2024 eu vou distribuir 75% do lucro líquido regulatório. Então, 75% desse lucro aqui que ela tinha que distribuir, ó. 75% vezes 991 milhões,5. Então, ela tinha que distribuir 740
43 milhões. Isso aqui é o quanto que ela tinha que distribuir de provento. Só que lá no regulamento dela, ela falou assim, eu vou distribuir 75% do lucro líquido regulatório, mas o dividendo mínimo que eu posso distribuir é 50% do ajustado, que é o IFRS. Então, quando a gente desce aqui para o IFRS e a gente vê que o lucro líquido do IFRS foi 1.693.900, quando a gente multiplica isso aqui por 50%, olha lá, o mínimo que ela deveria distribuir seria 846. E aí ela calculou alguns ajustes dos impostos e no final, se eu não me engano, os impostos deu 54, 50 e pouco, 53 milhões e uns quebradinhos. E aí ela teve que distribuir aí, ó, seus 900 milhões de dividendo mínimo. Esse aqui é o mínimo que ela pode distribuir. Só que se a gente fosse levar em consideração os 75% do regulatório, pô, vai ficar abaixo do mínimo. Então, neste caso, quando 75% do regulatório é abaixo do mínimo, ela tem que distribuir o mínimo. E por isso que veio 90% de payout regulatório. Porque 90% de payout regulatório ficaria os 90 milhões ali, que é o mínimo. Então, entenda, não é que ela tá descumprindo algo que ela falou. Desde quando ela falou lá que ia pagar 75% do lucro líquido regulatório, ela falou, é 75% do lucro líquido regulatório, mas se 75% do lucro líquido regulatório não der pelo menos 50% do lucro líquido IFRS, aí eu vou ter que distribuir o mínimo, que é 50% do lucro líquido IFRS. E aí, como neste momento finalizou o ano, com o lucro líquido regulatório caindo e o IFRS subindo, ficou fácil de entender o porquê que ela distribuiu ali o mínimo obrigatório, que seria 50% do IFRS, que correspondeu a 90% do lucro líquido regulatório. Agora você entendeu. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, volta aí um pouquinho o vídeo e entenda isso, que isso aqui é importante. Ela anunciou 301 milhões de dividendos agora, nesse quarto trimestre, que vai dar 88 centavos por Taesa. Vamos ver o quanto de dividendo que eu vou ganhar aqui. Eu sempre gosto de calcular para ver o quanto de dividendo eu vou ganhar. Eu tenho 2.196 vezes 0,88. Vou ganhar R$ 1.932 de dividendo com Taesa, hein? Você vai ganhar quanto? Comenta aqui embaixo. Eu tenho tantas Taesas, vou ganhar quanto? Se você tem Taesa 3 ou Taesa 4, é só você pegar esses 0,88 centavos da Unity e dividir por 3. Porque a Taesa 3 e a Taesa 4, ela paga 1/3 disso aqui. Você vai dar uns 29 centavos aí. Deixa aqui nos comentários quantas Taesas você tem, se você vai continuar investindo nela e quanto de dividendo você vai ganhar. Ela vai pagar lá, ó, 190 milhões no dia 28 de maio e mais 110 milhões no dia 27 de novembro. Então ela anunciou esses dois pagamentos, mas eles vão acontecer parcelados, igual a Petrobras faz, né? E a data base, a data com, é dia 29 de abril. Ou seja, você tem ainda mais 1 mês e 9 dias aí pra você decidir se você vai comprar ou não. E acredito que grande parte da subida da Taesa, primeiro, por conta de recuperação da bolsa mesmo, né? Tem dólar estrangeiro vindo pra cá. E além disso, esse provento aí que foi anunciado, né? Então, teve dois motivos principais para a subida. Não foi nada assim de resultado excepcional. Se você olhar, grande parte das empresas estão subindo mesmo. Vamos olhar as mesmas do setor? A Transição Paulista também subiu aí nos últimos 5 dias 3%. A Alupar, vamos ver quanto que a Alupar subiu? Olha lá, também subiu 5%, 4% nos últimos 5 dias. Então, grande parte das empresas transmissoras, elas subiram nos últimos meses. Não é nem por conta do resultado dela em geral, porque estavam todas muito depreciadas e aí agora tá recuperando a bolsa. Aqui ela faz a explicação, olha só, base de distribuição do lucro líquido. Aí pegou aquele lucro líquido lá que a gente olhou, calculou quanto que seria 75% dela, 749. E aí aqui calcula o dividendo mínimo obrigatório. Pegou o lucro IFRS, quanto por cento que é o mínimo obrigatório? 50%. Aí teve um ajuste aqui, ó, imposto de renda retido na fonte do JCP a ser incorporado. Teoricamente, como ela paga por JCP também, ela tem que pagar um pouquinho mais para chegar na sua conta o mínimo ali, que seria 900 milhões. Então por isso que teve essa diferencinha aí. Não é porque a empresa falou um negócio e não cumpriu, não. Ela cumpriu o que ela falou. É só porque você tem que entender que, às vezes, o lucro líquido, ele fica muito dispareado com o lucro IFRS, beleza? Inclusive, a própria Taesa coloca aqui nessa proposta da diretoria que eu quero trocar para o lucro líquido regulatório justamente para ter maior previsibilidade do resultado e ter maior aderência à geração de caixa, porque o IFRS é resultado futuro trazido ao presente. Então, ela ajusta o resultado futuro com base no IGPM. E aí, pra gente finalizar o vídeo aqui e calcular o nosso preço teto, eu quero te mostrar, para quem tá aí até agora, o guerreiro que tá aí, ou a guerreira que tá aí até agora, você vai entender uma coisa muito importante, e talvez essa seja a parte mais importante da análise provisionada da Taesa, que é essa página 14. Olha só, em 16 de julho de 2024, a ANEEL, que a ANEEL é a regulamentadora de todas essas empresas de transmissão, de energia, de geração e tal, a ANEEL que manda nisso. A ANEEL publicou uma resolução homologatória que estabeleceu as receitas anuais permitidas das concessões da transmissão para o ciclo de 2024-2025, passando a valer do dia 1º de junho até dia 30 de junho de 2025. Ou seja, até dia 30 de junho agora de 2025, até o segundo trimestre de 2025 da Taesa, a ANEEL já definiu quais são os ajustes. Olha lá, as concessões serão ajustadas pelo IGPM e eles já sofreram um ajuste inflacionário de menos 0,34%, ou seja, teoricamente o resultado agora do IGPM deste ano foi abaixo
abaixo do esperado, foi deflação. E as concessões ajustadas pelo IPCA sofreram um ajuste inflacionário de 3,9%. Ou seja, no terceiro trimestre agora, 2025, a ANEEL vai fazer um novo ajuste. E aí esse ajuste vai cair agora no resultado da empresa da Taesa, a partir do terceiro trimestre. Porque até o terceiro trimestre, esses ajustes aqui que estão sendo considerados. A partir do terceiro trimestre, um novo ajuste vai ser feito. E olha só aqui como que tá o IGPM. Olha só isso aqui. Em março, abril, ali, fevereiro de 2024, olha o jeito que o IGPM tava. Negativo. Que foi justamente ali mais ou menos o momento que a ANEEL fez essa reunião e definiu ali o reajuste tarifário. Só que olha só o que aconteceu depois de julho, que começou a valer, né, esse ajuste tarifário ali da ANEEL. Olha lá o IGPM. Olha o IGPM. 0,61, 0,29, 0,62, 1,52, 1,30, 0,9. Ou seja, meu amigo, o IGPM voltou a subir. Não vai ter mais ajuste deflacionário, não. Não vai ter mais ajuste deflacionário. E a inflação também voltou a subir. Não vai ter mais o ajuste 3,9, vai ser maior. Ou seja, na minha opinião, esses ajustes tarifários aí do terceiro trimestre da Taesa vai aumentar em muito. Não só o lucro líquido e IFRS, mas também o valor retido da RAP. E isso vai fazer com que o lucro líquido regulatório da empresa também aumente. E aí a gente vai conseguir ver ou um resultado maior com maior distribuição de dividendos, o que na minha opinião nem é o que eu quero. Eu quero que ela pegue esse dinheiro a mais aí, distribua o mínimo possível ali, os 75% do regulatório mesmo, e pegue os 25% e usa para quitar a dívida, usa para poder fazer mais capex para investir, para construir mais concessões, né, para construir mais linhas de transmissão, para que a gente continue investindo na Taesa, porque se ela não fizer isso, vai chegar um momento que a gente vai tirar o nosso dinheiro da Taesa, né, porque vai vencer as concessões, ela vai ficar cada vez mais endividada, o lucro líquido vai diminuir. Então é importante que a gente entenda isso, E sabendo disso, a gente precisa jogar essa projeção pro ano de 2025 agora, certo? Porque agora no primeiro e segundo trimestre de 2025 já tem um ajuste pré-selecionado pela ANEEL. Depois no terceiro trimestre e no quarto trimestre de 2025 vai ter um outro ajuste. Ou seja, quando a gente vai calcular o nosso preço teto projetivo, e aqui eu estou usando a Ward, se você não conhece a Ward, é a nossa plataforma da geração de dividendos, de screening de ações. Então aqui a gente consegue ver, primeiramente, quais são as ações que estão em maior oportunidade pelo ranking da GD, que a gente usa alguns filtros. Você consegue, inclusive, determinar os filtros que você quer aqui. O pessoal que é aluno da geração de dividendos entende como construir esse filtro, como construir esse screen. E aí, com o ranking da GD, você consegue ver as empresas que estão mais baratas e que estão com maior potencial de retorno, tá? Não é só a mais barata pagando muito, maior potencial de retorno também. E aí, aqui a gente consegue ver que a Taesa tá lá, ó, 11º lugar. Então, é uma empresa que você sim precisa ler. Todas as outras também tem que ler? Temos que ler. Semig a gente já leu, BR Parts a gente já leu, Pomo, inclusive eu fiz uma live com os alunos da geração de dividendos, a gente analisou Pomo, que é uma empresa de ônibus, né? Nossa, como assim uma empresa de ônibus aquilo? Pois é. É muito importante que você saiba quais são as empresas que estão mais descontadas, com maior potencial, para você direcionar suas leituras. Senão você vai ler 600 relatórios e não vai saber de onde investir. Aqui inclusive tem rank Bazin, rank Graham, rank Peter Lynch, por exemplo. Se eu quero só olhar dividendos, o rank vai mudar, tá? Aqui só as empresas que pagam mais dividendos. E aí, aqui na parte de análise avançada, eu peguei a Taesa 4 aqui pra gente avaliar, tá? Eu já te ensinei a calcular a defasagem para você escolher se você vai investir na Taesa 4, na 3 ou na 11. E aí eu vou deixar esse vídeo para você, se ainda não sabe escolher entre Taesa 3, 4 e 11, tem que saber, isso é coisa básica, já tem vídeo aqui no canal. Não faz sentido você não saber fazer o cálculo de defasagem. Vai lá, clica para você assistir esse vídeo depois. Aqui a gente consegue ver o dividendo médio dos últimos 5 anos e você pode trocar esse dividendo yield aqui pelo que você espera. A gente tem aqui o valuation do Graham e a gente tem aqui o valuation do Peter Lynch. Você consegue ver que para eu receber aqui, por exemplo, 9% na Taesa, 10% ela ainda tem uma margem de segurança hoje de 8% a esse preço de 11,46. Tem uma margem de segurança boa no Graham e tá abaixo do preço aqui no caso do Peter Lynch. Mas o que nos importa também é calcular o preço teto projetivo. Então aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o payout da empresa e a gente vai colocar os 75% do lucro regulatório e a gente calcula o preço teto do lucro regulatório visando essa projeção para 2025. A gente consegue saber certinho? Não, nem analista acerta, né? Analista é o que mais você vai ver, analista de mercado errando previsão. Nós também não acertamos tudo não. Na verdade, se a gente acertasse tudo, nós já tava bilionário, né? Era só sair comprando o que a gente acertar. Por isso que chama preço teto projetivo, que você tá projetando, ninguém tem bola de cristal, e é as premissas que você quer colocar. Eu acho que vai aumentar tanto de lucro líquido e eu aceito correr esse risco. Então aqui o que a gente vai calcular? O lucro projetivo, que aqui no caso a Ward já pegou, já calculou bem certinho qual que é o lucro projetivo que foi no ano de 2024. Você tá vendo que ela tá pegando o lucro projetivo aqui do IFRS. A gente vai pegar o lucro líquido regulatório. A gente vai calcular também do IFRS aqui, tá? Então primeiro vamos lá e olhar o lucro líquido regulatório. O lucro líquido regulatório do ano de 2024 foi 991, né? Vamos tirar esse ajuste aqui, 991 milhões, beleza? E aí o que você tem que colocar na Ward aqui são os 991 milhões, ó. Então 991 milhões e eu preciso ver o quanto eu acho que vai subir. Vai subir 1%, 2%, 3%,
2%, ou vai cair 1%, 2%, 3%. Na minha opinião, teve muito evento não recorrente que atrapalhou esse resultado. Só de tirar os eventos não recorrentes, já vai subir uns 2, 3% esse lucro, na minha opinião. E ainda tem esse ajuste tarifário que vai acontecer no terceiro trimestre, então dá pra gente provisionar de maneira bem tranquila, bem conservadora, pelo menos aqui uns 5%, tá? Então eu tô clicando aqui no maisinho pra subir 5% do lucro, e aí o lucro projetivo vai dar de 1,04 bi, que teoricamente foi o que aconteceu lá em 2023, tá? Isso tá bem tranquilo. Se for um payout de 75% do lucro líquido regulatório, quanto que seria o preço da Taesa 4? Seria 12,59, ou seja, tem uma margem de segurança de 9. Tá curtinha essa margem, tá curtinha. A gente tem outras empresas que tem uma margem melhor nesse momento. Ah, Léo, e se for através do lucro líquido IFRS? O lucro líquido IFRS foi 1,6, né? Aqui na Word você consegue inclusive reiniciar o filtro aqui, ó. Se você reiniciar o filtro, já vai pegar aqui o lucro líquido IFRS de novo. E aí, qual que é o payout do lucro líquido IFRS? O mínimo é 50%, tá? 50%. E aqui você consegue ver que se for pelo lucro líquido IFRS, ela vai pagar inclusive mais. Ou seja, neste caso, ela vai pagar pelo lucro líquido IFRS, porque nessa simulação que a gente fez, se o lucro líquido IFRS continuar o mesmo e o lucro líquido regulatório subir os 5% que a gente projetou, ela ainda vai cair naquela regra de ter que pagar 50% mínimo do lucro líquido IFRS, porque os 75% do lucro líquido regulatório não vai bater 50% do lucro líquido IFRS, beleza? E aí, vamos colocar que o lucro líquido IFRS vai aumentar um pouquinho, porque a gente viu que o IGPM ele vem subindo, então esse reajuste vai acontecer positivo. Então eu vou colocar ali, ó, vou aumentar 5% aqui do lucro líquido IFRS também. Olha lá, o preço teto para 6% de yield mínimo vai dar 14, 25% de margem. Ah, Léo, eu acho que vai subir mais, porque eu acho que o IGPM vai dar uma subida ali absurda. Vai, sei lá, vou colocar aqui 10% a mais de lucro, que não é tão distante assim da realidade não. Aqui a gente já fica com a margem de segurança de 31%, tá? O yield projetivo vai ser de 7,87. Isso aqui é um yield, é porque a gente tá acostumado mal com a Taesa, né? A gente foi acostumado com a Taesa a pagar 10, 11, 12%, e no caso, quando a gente vê um yield projetivo de 7, a gente, nossa, a Taesa tá pagando pouco. E eu até prefiro que ela pague menos mesmo, justamente para poder focar nas concessões e matar lote, para poder quitar dívida, diminuir a alavancagem. A minha conclusão, para finalizar toda essa análise, a minha opinião, a opinião do Léo, e eu quero que você deixe a sua aqui no comentário, é que a Taesa, neste momento, não é a maior oportunidade de todas. Léo, mas ela tá na segunda posição da sua carteira. Pois é, mas não vou aportar mais nela agora. Ela não tá mais tão em oportunidade na época que eu comprei. Tem outras empresas que têm uma margem maior no preço teto projetivo. Tem outras empresas que são mais óbvias, que vai ter mais resultado. No caso da Taesa, ela tá lateralizando, né? Então, na minha opinião, não é o momento de aporte agora em Taesa. Pelo menos eu não vou aportar em Taesa agora. Deixa aqui nos comentários se você confia muito na Taesa. Eu confio muito na Taesa. Não é uma empresa que eu quero largar, não. Confio muito na Taesa, mas na minha opinião, neste momento, não tá momento de aporte. Tá? Isso não é recomendação de investimento. Isso não é recomendação de venda. Ah, então eu vou vender Taesa pra comprar outra. Não, também não tô vendendo as minhas Taesas, não. Isso aqui não é recomendação de compra ou de venda. É só pra você entender minha opinião e como que eu chego nelas, né? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que a gente destrinchou. Inclusive, se você quiser a Word, eu vou deixar um QR Code aqui pra você escanear e entrar aqui direto na Word. Você vai ter todos esses acessos e acesse as novas atualizações da Word também, que estão planejando coisas absurdas. Quando você calcular o seu preço teto projetivo, você clica no salvar, que aí ele já vai ficar salvo. Toda vez que você abrir a Taesa, já vai vir com esse preço teto projetivo que você salvou. E pra poder facilitar pra vocês aqui do YouTube, eu vou arrumar um lugarzinho de colocar aqui qual que é o preço teto que a gente calculou no YouTube. Então vai estar lá, ó, preço teto da geração de dividendos foi tal, né? No caso aqui tá de 15,02 para 6% de yield mínimo, beleza? Vocês vão gostar pra caramba dessa plataforma, que isso aqui é absurdo. Fiquem com Deus, papai do céu abençoe vocês. Até o próximo vídeo, que será excepcional.